Dando sequência ao nosso encontro com você, mulheres aqui pela imagem da cidade e, claro, a nossa TV Galega. E agora o assunto em pauta envolve o trânsito. E nesse caso, vamos falar sobre a questão segurança no trânsito, um trânsito mais seguro, mas principalmente um despertar por um assunto que está virando até uma pandemia, quando a gente relaciona essa questão com o trânsito, que é a distração no volante. Isso não envolve apenas terceiros. Quem sabe você também tem se distraído muito na questão trânsito, quando está ali dirigindo, ou tem tirado também o foco de quem está na boleia, está dirigindo, você no interior do veículo. Assunto importante para a gente colocar em pauta com você, Fábio Campos, secretário municipal de Trânsito e Transportes, um especialista no assunto trânsito, e conosco mais uma vez, seja bem-vindo, tá? Grato, Denise, pela oportunidade. Feliz ano novo, né? Com muita saúde, prosperidade a você também, que acompanha nossos trabalhos. E trânsito é isso, né? Trânsito envolve todos nós, né? Você pedestre, condutor, e realmente a distração é o maior vilão hoje na segurança viária. E quando a gente fala sobre essa distração envolvendo a segurança viária, um dos itens que tem tirado muito foco dos nossos motoristas é o celular? Infelizmente, uma baita tecnologia, um aparelho importantíssimo, né, para o mundo de hoje, só que na direção veicular, não só na direção, Denise, no seu caminhar, né, no dia a dia, você vai atravessar uma faixa de pedestre, você vai correr, também utiliza o equipamento, ele em algum momento ele vai tirar a sua atenção. Por quê? Para estar em via pública, existem umas regras, né? Existe a preferência, existe um local específico para circular, e quando você tem essa conduta, né, fora do prumo, que é a distração, que ela te desconcentra, você corre risco de causar perigos, né, e se envolver também nos perigos que é o acidente, que é o sinistro. E isso, infelizmente, hoje está muito forte na direção veicular, porque não é só falar o telefone, é manusear o telefone, e às vezes não é só o condutor, Denise, que está manuseando, né? O passageiro do lado manuseia o celular e faz assim, ó, ô fulano, olha aqui, olha, que interessante, mas eu estou dirigindo, eu não posso ficar visualizando isso. E tudo isso faz parte de um conjunto que é a distração na direção veicular. E é comportamento, né? Se a gente falar hoje, tem fiscalização? Tem. O monitoramento por câmeras, na abordagem do policial, ele vai fazer a fiscalização. Mas isso é muito esporádico, né? É um flagrante, um ou outro. Então é importante que você, condutor, tenha consciência que, quando estiver na direção veicular, se concentre no ato de dirigir e não se distraia. Você citou muito bem essa questão comportamento, parece que já faz parte do nosso dia a dia, da nossa rotina. É quase que impossível pensar em estar ali naquele espaço sem o celular, mas é preciso dar um basta nisso, é preciso colocar realmente um freio no que se refere justamente a essa relação do trânsito com o próprio celular, né? Isso, você pode utilizar ele muito bem para o mapa, né? O mapa online, até offline, você pode programar o mapa antes de viajar e deixar em off já, para não utilizar, não receber mensagem durante o trajeto. Então você consegue utilizar a tecnologia a seu favor, da segurança viária. Mas é importante, você que é condutor, né, tem que ter essa preocupação de como você deve lidar na direção veicular. Lembrando, manusear, falar, ouvir o fone nos ouvidos, tudo isso é proibido, isso distrai. Inclusive, quando você dirige e transporta entre as pernas, o telefone celular também não pode, né? Porque nenhum objeto entre as pernas, nesse caso o celular é muito comum. E se você está com ele entre as pernas, você em algum momento você utilizou ele. E tirar do console, Denise, trazer para visualizar uma mensagem é 6 a 7 segundos. Isso dependendo da velocidade, você andou 80, 100, 110 metros sem ver nada. Então não dá para correr esse risco, né? Porque você assume essa responsabilidade ou essa irresponsabilidade, né? Então você tem que ficar muito atento na direção veicular. Importante também essa tua fala, responsabilidade, ou nesse caso, na maioria da população, é uma irresponsabilidade sem se perceber. Isso. Mas um assunto como esse, uma entrevista como essa, quem sabe é o despertar, parecendo que está apenas começando e trazer esse novo comportamento, Denise, né? Você falou, os passageiros, ocupantes do veículo. Então ele tem que ser um colaborador da segurança viária. Eu falei do passageiro do lado, né, que às vezes, fulano, olha que imagem, olha o vídeo, olha quem está aqui. Não. E você do banco de trás também não pode estar com ele alto, perguntando, né, sobre o vídeo que está assistindo para o motorista. Não. O motorista, ele é um operador daquela máquina. Ele deve estar ali sendo, claro, a gente conversa, mas eu não posso distrair a conversa da direção veicular. Então eu tenho que conversar com o condutor da viagem. Como é que está a via aí? Né? Como é que está o movimento?
qual é a sua velocidade, falar dali, daquele momento, porque esse é o detalhe do celular, né? Ele transfere o teu pensamento para um outro lugar, aí é onde entra a distração. Então, o celular é importante, é bacana, mas tem que saber usar com responsabilidade. Uma dúvida também, que já que está ao alcance de muitos carros que têm essa central de multimídia, por exemplo, programar para receber a ligação ali direto, sem tirar as mãos do volante, receber uma ligação pelo celular, mas utilizando a central de multimídia do carro. Isso é permitido ou não? Denise, infelizmente a indústria automobilística, né, ela traz algumas facilidades para você atender o telefone dirigindo, Bluetooth, etc., né? Faz o pareamento do aparelho no veículo. Só que é interessante que você, que é condutor, né, profissional, saiba que existe hoje aplicativos que você baixa no celular, que você programa para você ninguém te ligar, e quando alguém te liga, esse aplicativo ele avisa a pessoa que está te ligando: eu estou dirigindo, não posso atender. Então você precisa pensar nisso, né, ou desligar modo avião e se concentrar no dirigir, porque se não fizer isso, uma dica importante que eu falo: não consigo, Fábio, desligar o telefone do celular na viagem, porque se alguém me ligar eu preciso parar para atender. Ok, então é o seguinte, deixa ele ligado, mas longe de você. Coloque lá no lado da porta do banco traseiro, porque ao tocar você precisa atender, né? Aí você tem que parar o carro para atender, aí automaticamente você para, porque às vezes você fala: eu vou parar para atender, e muitos não param. Ele vai atender dirigindo, porque ele está camuflado, né? Ele está dentro daquela estrutura. Quem está vendo ele? Aqui na rodovia ninguém me vê. E é justamente aí que acontece o pior, né? Que é a distração, e vem automaticamente aí o acidente. Parar para atender, usar o acostamento. Qual é a regra nesse caso? Negativo. Acostamento é só para caso de emergência e urgência. E atender o telefone celular não é. Mas Fábio, a minha mãe chegou a mensagem que é uma notícia triste. Para fora do acostamento. Ali é o quê? Deu uma pane hidráulica no veículo, faltou combustível, furou um pneu. É para isso que é o acostamento. Fora isso, é fora dele. Claro que a gente entende que às vezes não tem fora do acostamento, né? Só tem a pista de rolamento. Aí Denise, você provocou, né? Porque a minha área também é engenharia, né? Então nós temos que pensar como engenheiro de trânsito, não como a parte de mobilidade. Uma pista de rolamento, que é onde os carros transitam, tem acostamento. Mas eu preciso criar uma parte fora do acostamento. E são raras as rodovias que têm isso hoje no Brasil. Então isso acaba influenciando os condutores a parar onde? No acostamento. Eu não tenho fora do acostamento para parar. E a regra fala, a lei fala que eu não posso estacionar e nem parar no acostamento, a não ser em caso de emergência. E às vezes alguém quer fazer um xixi, arrumar a própria mala de viagem, está mal acondicionada lá atrás, ele quer parar para ajustar, mas não poderia parar no acostamento, tá? Então a engenharia no Brasil precisa avançar muito em relação à segurança viária. O que avançou em muito foram os carros de aplicativos. Praticamente assim, unânime ao longo do dia, aqui em Blumenau principalmente, a gente poder também acompanhar muitos carros de aplicativos circulando e utilizam o celular justamente como sinal de aproximação com o seu cliente. Como é que a gente também orienta e o que a gente pode entender sobre isso, a relação direção com o celular envolvendo os motoristas de aplicativos? Enquanto ele parou para atender o cliente é uma coisa, em movimento ele não pode manusear, né? Então ele tem que deixar lá no mapa, lá no trajeto e seguir a regra do aplicativo. Mas realmente o aplicativo hoje, ele, além da questão que precisamos entender qual é a necessidade realmente, né, de trabalho, porque hoje a gente percebe alguns condutores de aplicativos que desrespeitam as regras, aproveitam essa oportunidade de ter o celular ali como mapa e acaba não cuidando que realmente ali é só para serviço e não para mudar, por exemplo, a tela para um WhatsApp, Instagram e Facebook, não, é só para mapa. E alguns entendem isso, né? Então hoje o flagrante, hoje só na abordagem, infelizmente, mas a gente espera, buscamos, né, que esses condutores tenham essa consciência de utilizar, é que eu sempre falo, nós não somos contra a tecnologia, só que a gente é a favor daquela pessoa que usa a tecnologia a favor da segurança viária. E esse é o nosso desafio. Não tem que usar, pode usar da forma correta, mas esse é o grande desafio da sociedade, né? Porque isso é cultural. E como é que está essa linha da tecnologia no que se refere também ao vídeo monitoramento aqui em Blumenau? Por exemplo, em 2025, muitos carros foram flagrados pelo vídeo monitoramento. O que a gente pode esperar desse 2026, nessa segurança a mais para o nosso trânsito? Denise, faz parte da segurança de Blumenau, né? Blumenau, como o prefeito já falou várias vezes, da cidade mais segura, uma das cidades mais seguras do Brasil, e não é diferente no trânsito. Então, nosso monitoramento permanece, vai aumentar agora um pouco mais e vai
agora aditivar mais fiscalizações remotas, aumentar mais as câmeras para controlar realmente os infratores, né? Porque assim a gente protege aquele que anda corretamente. Mas a tendência é aumentar, esperamos, né, que as pessoas tenham a consciência e respeitar a regra. Exemplo, nós diminuímos o índice de acidente esse ano, em relação ao ano passado, mas aumentou a quantidade de carros. Pô, então é sinal que a sociedade está entendendo a importância de respeitar a regra. O que é abordado, ou melhor, o que é fiscalizado ou observado por esses vídeo monitoramentos aqui em Blumenau? Transitar em locais proibidos, por exemplo, conversões proibidas, né? Faixa de ônibus, por exemplo, transitar sobre canalização, faixa de canalização é um estreitamento de pista, que alguns aproveitam para cortar ali por cima, então o monitoramento fiscaliza isso. Fiscalizam locais proibidos, por exemplo, às vezes uma motocicleta numa passarela, né, tendo monitoramento, ela é fiscalizada. A proibição de caminhões, em algumas vias tem a placa limita lá, 9 toneladas, aí tem 14, porque pela placa você consulta. E a gente faz então esse monitoramento, aí lógico, sim, segurança, celular também. Hoje já consegue fiscalizar se o documento do veículo está vencido ou não, pelo monitoramento das câmeras. Então essa é a área. Mas claro que essa busca sempre também fazer a fiscalização remota, mas também a presencial da abordagem. Porque é bom abordar para tirar de circulação realmente alguns veículos. Alguns a gente dá prioridade, né, às vezes documento com uma informação de furto. É monitorado e tem que ser abordado. Isso vai ser abordado. Isso vai atrás até abordar, comunicar da polícia e eles abordam. Alguns documentos e circulação de proibição, o monitoramento faz isso. E ao tirar de circulação os veículos, eles vão para o pátio aqui de Blumenau, que fica no bairro Itopavazinha. Isso. E como é que está o horário de funcionamento? Como é que está também nessa questão de atendimento, né, para quem realmente necessita desse contato direto com o pátio dos veículos que são encaminhados para lá? O nosso pátio, Denise, ele funciona 24 horas, né? E você pode, o que impede às vezes do condutor não retirar o carro do local, do pátio, é que, digamos, ele foi por estar estacionado no local proibido. Foi para o pátio. 2 da manhã. Ele pode ir lá às 2h15, 2h30, ir lá retirar o veículo, desde que esse carro não tenha nada em aberto de débitos, por exemplo. Às vezes ele estava no local proibido, estacionou e estava com um documento vencido. Ele vai para o pátio porque ele foi autuado pela infração do estacionamento. Só que para tirar do pátio, ele tem que deixar o documento em dia. E às vezes em madrugada ele não consegue, só no dia seguinte. Mas se não tem nada pendente, ele vai lá e tira o carro na hora, paga lá a estadia, paga guincho e sai circulando normalmente. Então vai depender muito de como é que ele entrou. Olha, ele só entrou por infração X, não há impedimento de circulação, então ele sai circulando. Quem apresentar como proprietário, né, ou possuidor do poder do veículo, ele pode tirar o carro tranquilamente de segunda a segunda. Está bem tranquilo. Tá? Lembrando que às vezes o pessoal está pagando documento, Denise, mas não está licenciando. Uma coisa é eu pagar os débitos, outra coisa é eu gerar o documento. Agora, recentemente, com várias mudanças na lei federal, não alterou essa aí de eu pagar os débitos e não precisar mais licenciar. Que está tudo pago, não, mas eu preciso pagar todos os débitos, eu preciso fazer uma atualização no documento para aparecer o exercício do ano. Se não aparecer o exercício, ele não está licenciado, mesmo não tendo nenhum débito no documento. Mas a lei é federal, a gente cumpre a lei. SMTT, Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes, e aqui olhando também para o nosso transporte público, os nossos ônibus aqui na nossa cidade, para 2026, quais são as novidades para esse setor que é tão importante e que ao mesmo tempo precisa estimular cada vez mais o número, né, de realmente de passageiros aumentando em Blumenau? Denise, o grande nosso, estamos felizes pelo projeto que a gente já iniciou ano passado, e esse ano realmente vai ter bastante mudanças, né? Além de mais uma vez a mudança de mais de 40 ônibus aí vindo novos, climatizados, né? Todos com ar-condicionados. Já temos hoje mais de 50% da frota climatizada, agora um pouco mais esse ano vai vir. Já temos aí as inovações com mais viagens, então a gente chegou aí a 82 mil passageiros por dia, algo que nem na pandemia acontecia, antes da pandemia acontecia, e a gente está muito feliz. E claro, vamos buscar mais viagens, mais ônibus, né? Agora com as mudanças aí também, agora estamos trabalhando para ativar as estações de pré-embarque, né, de Blumenau, que muitos anos ficaram paradas, né? A gente está com vários projetos em andamento para melhorar. Um deles também é a questão do próprio corredor de ônibus, a melhoria do corredor, né? Um corredor mais de concreto, de fora a fora, né? Porque hoje a gente sabe que em alguns pontos o asfalto cede muito, então ele balança muito, além de ser ruim para o nosso
o passageiro, também prejudica o transporte, o próprio ônibus também fica danificado. Então as ações são essas, para melhorar a viagem das pessoas e automaticamente aumentar a quantidade de ônibus e horários para as pessoas utilizarem. As estações em pré-embarque pontua melhor esse assunto, até porque assim está sendo colocado como uma discussão, um estudo, realmente vai se concretizar nesse 2026 e ao mesmo tempo o significado disso até para os passageiros que, por exemplo, saem do terminal, passam pela estação de pré-embarque quando ela voltar a funcionar, vai ser reativada novamente. Como é que vai ser justamente essa dinâmica envolvendo a questão das viagens? Antes de falar da pré-embarque, Denise, a questão hoje tem o temporal de 6 horas, por exemplo, né, que é uma grande novidade do ano passado, que continuou esse ano, né, que é 6 horas aos domingos, por exemplo, você pode utilizar um vale transporte só. Né, então isso também deu um grande salto para o usuário. E é isso, Denise, nossa proposta, a gente está já quase finalizando já o estudo do impacto. Né. Até então nós iríamos fazer uma licitação das estações, mas vamos revitalizar elas, vamos resgatar elas que já estão ali ainda, né, para elas voltarem a ser o que era antes, climatizadas, com as catracas eletrônicas, e que com isso faça o que traga para o usuário conforto e que ele ganhe na viagem de 7 a 8 minutos também. Então vai ser mais rápido. Né? E claro, né, em contrapartida, nós também buscamos agora desenhar também outros embarques, né, em alguns pontos da cidade, não só na Beira-Rio, né, que a gente possa atender nesse mesmo modelo. Então talvez um pouco menor, né, mas que atenda aí as pessoas que vão embarcar nos nossos ônibus aí, que logo no futuro, breve também, né, deverão chegar aí também os ônibus elétricos também para fazer aí, trazer também aí a nossa cidade as novidades aí para contribuir ao meio ambiente. E a polêmica em torno do projeto foi aprovado no final de 2025, no que se refere justamente ao fim, né, da presença dos cobradores. Não é bem assim que a gente deve colocar, até porque não vai ser 100%, né, retirado os cobradores, em algumas vezes ainda se farão presentes. Como é que está sendo também esse olhar para 2026? Muito boa pergunta, Denise. É uma questão que o próprio sindicato já me procurou, né, a própria empresa, nós vamos sentar para conversar. Foi revogada a lei que obrigava, agora não é mais obrigatório, a gente pode ir lá trabalhar. Agora a gente pode fazer, junto com a RTE que vai ter agora, que é a revisão da tarifa extraordinária, a gente vai trabalhar agora então o projeto realmente em ação, como vai ser feito essa troca, vamos dizer assim, né? A saída de alguns cobradores, né? Não são todos, a gente vai manter uma boa parte no transporte, mas aquele que vai sair, já vai sair direcionado a um trabalho. Só se ele não quiser trabalhar, né? Mas vai estar, tá aqui, tem oportunidade, tem curso, tem emprego aqui, o que você quer fazer? Então ele vai sair encaminhado, ninguém vai ser abandonado, né? E lembrando, não será de uma vez só, né? A gente vai começar aí fazendo o quê? Um levantamento agora, juntamente com o sindicato, com a empresa, com a SMTT e o governo municipal, né? Quais são as linhas que vão começar a retirar. Isso a partir de junho desse ano, né? A gente vai fazer todo um cronograma, a gente vai trazer isso muito transparente para as pessoas, tanto para o usuário entender o que está acontecendo e para também os profissionais do transporte que trabalham hoje, que são os cobradores, né, que tiveram uma fase muito importante, que hoje, infelizmente, ou felizmente, do ponto de vista, né, com a tecnologia embarcada hoje, né, você recarrega hoje o seu cartão hoje pela internet, pelo aplicativo, né, e hoje o cobrador ficou ocioso nessa estrutura, que isso impacta, inclusive, o valor da tarifa do ônibus. E nessa proposta de ir tirando os cobradores, né, é importante sacar, Denise, que quando for para realmente, acabamos de tirar o primeiro, ou dispensar o primeiro cobrador na linha X, dali em diante já começa a descontar, ou melhor, já reduz o valor da tarifa do usuário. Vamos tirar quantos? Vamos tirar 300. Ao término desses 300, a redução já aconteceu lá na primeira retirada. E a ideia é essa, a ideia é a gente realocar eles para outros trabalhos, né? E depois ficar realmente o transporte sem necessidade do cobrador, né? Porque não há mais essa finalidade no transporte público hoje, que Blumenau deve ser, a gente levantou algumas cidades, mas deve ser a única, talvez, desse porte, tá, que ainda tem cobradores ainda no transporte público. Não é necessidade mais, até porque não é mais mas muito discute, mas vai ficar perigoso, tem a questão da segurança, né? Muitas pessoas, além de, claro, né, temer pela questão do desemprego da categoria, mas também temem pela questão segurança nas viagens, ou ocupando a mais do que seria necessário, a própria presença do motorista ali, se preocupando com itens a mais que não caberia a ele, sim ao cobrador. De fato, isso se faz sentido? Não bem assim, Denise, assim, hoje o motorista já faz o que tem que ser feito daquilo que é da competência dele. A mesma coisa ao cobrador, ele não faz aquilo que foge dele. Então hoje ele está apenas para cobrar, nem para auxiliar alguém descer e subir ele faz mais. Não é previsto, isso não é previsto pelo cobrador, e sim pelo motorista.
Entendeu? Então o motorista tem atribuições a mais que o cobrador. Mas hoje o motorista, ou a questão do assédio e insegurança. Nossos ônibus hoje todos têm câmeras, né, são monitorados. Tem assédio, tem algum briga? Tem, isso acontece. Esporadicamente, é resolvido, mas nada disso se resolveria, não tinha acontecido, se não tivesse cobrador, tinha acontecido. Não, independente disso, porque isso não está na frente deles. Isso é no fundo, não tem como ele ter acesso a essas informações, porque às vezes acontece depois também. Então a gente não consegue sustentar hoje que a retirada deles vai aumentar hoje a insegurança, pelo contrário, né? Porque temos hoje monitoramento, então tudo que é feito hoje é por câmeras, então tudo resolve pelas câmeras hoje. E a gente tem acesso, quanto nós, a PM, todo mundo tem acesso. Então isso não é um elemento que vai aumentar, pelo contrário, a gente vai também, claro, nesse ponto de vista, nós vamos melhorar o quê? Os terminais também. É um grande desafio nosso, eu e meu diretor de transporte, temos isso junto com o gabinete, nós precisamos revitalizar os terminais, melhorar a segurança dos terminais, porque aí você inibe, né, o acesso a pessoas que vão fazer aí, ou criar alguma situação de perigo, mas dentro do transporte, eu acredito que a gente vai ganhar muito mais viagem, baratear o transporte, mais ônibus, mais acesso às pessoas, que hoje às vezes a gente não consegue dar um atendimento hoje, uma viagem a mais, porque tem um custo muito alto aí na tarifa. E assim a gente consegue fazer um equilíbrio e melhorar a qualidade do transporte. Para a gente poder finalizar, o ano está apenas começando. Qual é o recado para quem nos acompanha, que vem por parte do Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, nessa relação com o nosso trânsito, nesse olhar de uma humanização a mais para todos nós? Muita responsabilidade, muita calma, tá? Muita paciência no nosso trânsito. A cidade de Blumenau cresce cada vez mais, muitas obras estão por vir na cidade. Isso quer dizer, vai ter mais lentidão, tá? Então, acreditem, nós estamos monitorando os semáforos, a gente está monitorando com as câmeras, nós estamos monitorando com os agentes de trânsito na via pública para melhorar o seu ir e vir. Então a gente pede a compreensão de todos, respeite as regras, tá? Dirige com responsabilidade e pense no próximo, porque juntos nós vamos sim construir um 2026 com muita segurança viária e infelizmente, né, no ano passado 21 óbitos em Blumenau, tá? 3 pedestres, tivemos aí 18 motociclistas mortos no ano passado, e nós queremos que esse ano seja bem diferente do ano passado. O ideal é que fosse 0 mortes, mas infelizmente já tivemos um óbito já esse ano, tá? Mas esperamos que você, tá, nos ajude a manter a cidade cada vez mais segura, que é o que a gente busca todos os dias em frente da Secretaria Municipal de Transporte. E que assim seja. Fábio, muito obrigada por estar conosco mais uma vez. É a primeira entrevista desse ano, mas a gente sabe que teremos muitas outras entrevistas, porque os assuntos sempre são colocados em evidência também aqui na nossa programação. Obrigada, tá? Agradeço, até a próxima. É isso aí. E tem intervalo chegando. Na sequência, muito mais assunto em pauta, longevidade, cuidado com a nossa saúde e principalmente através de boas escolhas alimentares. Eu volto já.